Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a reforma da Previdência, aprovada na última semana em 2 turnos na Câmara Federal e que agora vai tramitar no Senado. Sobre os principais pontos dessa reforma, vamos conversar com o advogado, especialista em direito previdenciário, André Benedetti. Benedetti, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, para mim é um prazer. Bom, a reforma foi aprovada, então, o básico para que a população possa se inteirar, 62 anos a idade para a aposentadoria de mulheres e 65 anos de idade mínima para a aposentadoria dos homens. Foram vários debates, né, doutor André? E essa reforma passou em 2 turnos, havia muito questionamento sobre perdas de direitos. Qual a avaliação que pode ser feita do que foi aprovado esse texto base na Câmara em 2 turnos, por enquanto, né? Bom, o primeiro passo é a população de fato não tem ideia de tão agressiva talvez que tenha sido a reforma da Previdência, né? Na verdade, alguns imaginam que ela tenha que ter 62 anos de idade, no caso para mulher, como você falou, e 65 homem, e que isso vai acontecer de uma hora para outra. Para os que pensam que é assim, eles até, talvez a reforma não tenha sido tão agressiva. Mas a gente tem que deixar claro que a regra não vai mudar de uma hora para outra. Vão ter regras de transição. O governo instituiu 4 regras de transição, onde a pessoa vai ter que analisar em qual dessas 4 regras ela vai se enquadrar e então verificar qual seria o melhor benefício. Então, a primeira situação, não muda de uma hora para outra. Mas existem mudanças muito agressivas, principalmente, por exemplo, para quem vai ter direito ou teria direito a uma aposentadoria especial. O governo não extinguiu a aposentadoria especial, mas ele criou regras tão duras para a aposentadoria que é mais ou menos aquela história. Ela existe, mas praticamente vai existir só no papel, né? Porque dificilmente a pessoa vai implementar os requisitos para ter direito a essa aposentadoria. Um outro ponto importante na reforma, que além dela restringir o direito da população, na grande maioria dos casos, ela fez com que a população se aposente pior, com valor de benefício inferior ao que ela teria direito. Então, mudou também a forma de cálculo. O cálculo para o benefício agora ficou bastante prejudicial. E a reforma é muito ampla, na verdade, ela muda todos os benefícios previdenciários. Se você notar, não vai ter mais aposentadoria por tempo de serviço e por idade. Isso que a gente fala hoje de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, acabou. Não vai acabar de uma hora para outra, repito. Vão ter regras de transição. Mas a hora que acabar a regra de transição, que a gente for usar a nova legislação, não tem mais esse papo, só existe uma aposentadoria, não tem mais por idade ou por tempo de serviço. Então, assim, resumindo, é uma reforma muito ampla, que restringe, sim, direito de todas as camadas, do pessoal que ganha bem, do pessoal que é servidor público, do pessoal de baixa renda. Eu, particularmente, entendo que quem é mais afetado é o pessoal de baixa renda, porque o pessoal que tem uma condição financeira melhor, de um modo geral, é natural que ele tenha condições de acumular um certo patrimônio. Ele, na sua velhice, ele não necessariamente depende só da aposentadoria. É diferente daquela pessoa de baixa renda que tem lá um salário mínimo, 2 salários mínimos por mês. Essa pessoa não consegue juntar nada, ela não tem poupança nenhuma. O dia que ela parar de trabalhar, ela vai viver exclusivamente desse benefício, né? Então, eu entendo que, com relação ao pessoal de baixa renda, existe sim uma dificuldade maior. A reforma ela é mais agressiva na medida em que eles não têm nenhum tipo de proteção. Certo. Então o governo diz, não, vai pegar todos. Eu concordo, mudou para todo mundo. Só que quem pode mais tem outros meios para se manter no futuro em comparação com aquela pessoa de mais baixa renda, que talvez teria que ser mais protegido. Certo. Agora, era uma reforma necessária, como o governo vinha defendendo, muitos economistas também, por conta do rombo da Previdência, existe esse rombo? Como é que o senhor avalia, doutor? Eu entendo que sim. Eu não acho que não deveria existir uma reforma previdenciária. Talvez não do jeito que foi, talvez teria que ter mecanismos, como eu disse, de proteção da população mais pobre. Mas a reforma previdenciária, ela inevitavelmente aconteceria. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem aposentadoria por tempo de serviço. E hoje em dia, quando a gente fala em globalização,
Ainda que o Brasil tenha especificidades, a gente não pode comparar a sociedade brasileira com a sociedade norueguesa, por exemplo. Então, existem especificidades que você tem que trazer proteção. Mas, de fato, teria que acontecer uma reforma da Previdência. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. A gente tem convênios de Previdência com alguns países do mundo. Por exemplo, o Brasil tem convênio com o Japão. Tem gente que contribui lá no Japão, um brasileiro vai trabalhar no Japão, e ele contribui para o Japão, eles têm um sistema de previdência lá chamado Shakai Hoken. E ele pode usar essa contribuição japonesa para usar para aposentadoria no Brasil. Só que muita gente não sabe que ele não pode usar isso para se aposentar por tempo de serviço no Brasil. Por quê? Porque não existe aposentadoria por tempo de serviço no Japão e os sistemas têm que se compensar. Então o Brasil tem convênio com muitos países do mundo. Japão, Espanha, Itália, Argentina. Só que nesses países não tem aposentadoria por idade, quer dizer, por tempo de serviço. Então não dá para o sistema se compensar. O Brasil, na verdade, está se adequando a essa nova sistemática e era inevitável a reforma, mas talvez ela deveria ter mecanismos para proteger a população mais carente. Uma das preocupações era a extinção do benefício da prestação continuada. Parece que o governo reviu essa questão também. Eu vou dizer uma palavra que particularmente eu achava aquilo uma loucura. Né? Na hora que começou aquilo, eu não acreditava que ia passar e de fato não passou, porque, veja bem, esse benefício de prestação continuada é um benefício concedido para a população muito carente. Veja bem se faz sentido. Só tem esse tipo de Exatamente. Quer dizer, o governo queria fazer economia com uma população que precisa daquilo para sobreviver, para comer. Então, quer dizer, é isso que era a minha crítica e tenho algumas críticas com a reforma. Peraí, você vai economizar desse povo? Esse pessoal não tem que ter economia nenhuma no benefício. Então, não adianta o governo falar, não, a reforma é para todos. Em alguns aspectos ela não tem que ser para todos, ela tem que ser para quase todos. Aquele muito pobre não pode entrar nessa conta. Mas ainda bem que mudou e mantém-se a regra atual com relação ao benefício de prestação continuada. Agora, num país com grandes desigualdades, então o ideal, como o senhor estava exemplificando o regime previdenciário do Japão, o mais justo seria realmente a aposentadoria por tempo de idade. Eu posso chamar que sim, teria que ter uma aposentadoria por idade, com regras de transição, né, como tem, mas o brasileiro, para ele se preparar para essa aposentadoria por idade, isso não pode ser de uma hora para outra. Nesse aspecto, o governo teve esse cuidado, ele criou regras de transição, mas no meu ponto de vista, as regras de transição foram muito duras. Ele criou regras de transição, mas que em pouco tempo a pessoa já vai ter que participar da regra permanente, que é essa regra. Eu digo algumas regras duras, por exemplo, no caso de uma aposentadoria por tempo de serviço, que uma das regras de transição é que se você está faltando 2 anos para se aposentar, você pode cumprir um pedágio de 50% sobre o que falta para você ainda manter o seu direito. Exemplo, a legislação mudou hoje e falta 1 ano para você se aposentar. Então você não pode se aposentar daqui a 1 ano, daqui a 1 ano mais 50%, que seriam 6 meses, daqui a 1 ano e meio. Agora imagina aquela pessoa que está faltando 2 anos e 1 mês para se aposentar, ele já não pode participar dessa regra de transição. Eu entendo que essa regra de transição poderia ser uma regra geral, com o tempo a situação vai se alterando. Quando a gente fala em previdência, e uma das alegações do governo é que o brasileiro está vivendo mais, isso é natural, é verdade. A expectativa de vida aumentou. As pessoas têm uma expectativa de vida maior, mas isso não foi de um dia para o outro, não foi de um ano para o outro, para agora o Brasil passou a ter uma população que envelhece mais tarde. Foi aos poucos. Por isso que eu acho que a regra de transição poderia também ter sido um pouco mais suave, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tá certo. Eu estou conversando com o advogado André Benedetti, ele que é especializado em direito previdenciário. Estamos abordando os principais pontos da reforma da Previdência aprovada recentemente na Câmara Federal. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista. Nesta semana estamos abordando a reforma da Previdência, que foi aprovada recentemente na Câmara, passa a tramitar agora no Senado. Estamos conversando com o advogado André Benedetti, ele que é especialista em direito previdenciário. Benedetti, a reforma agora vai tramitar no Senado, a expectativa é até que de setembro ela seja votada também. E um dos focos no Senado é a inclusão da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que prevê
a entrada também de estados e municípios nessa reforma. Qual é a sua avaliação? Eu acho que não deveria, de fato, ficar de fora os estados e municípios, porque o governo está querendo evitar um rombo da Previdência, ele quer melhorar as contas públicas. Veja bem, a gente sabe que o salário de quem exerce atividade no regime estatutário, de um modo geral, ele é maior do que o pessoal que se aposenta pelo INSS. Eu não consigo entender o porquê os estados e os municípios já não participaram, e a gente sabe que no Brasil tem vários estados que estão com as contas numa situação muito ruim. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, assim, o porquê, talvez eles seriam até mais urgentes de fazer a reforma da Previdência do que o próprio governo federal. Então, para mim, é óbvio que eles têm que participar. Esse problema vai ficar para depois, para mim não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender de outra forma, eu acho que tem que participar sim. Tá certo, inclusive o governador Ratinho Júnior já disse que o Paraná também vai entrar nessa reforma. Benedetti, a questão do regime de capitalização também foi uma questão discutida nessa reforma na Câmara e o relator da reforma no Senado, o senador Tasso Gereissati, mencionou também esse tema. O que seria isso? Bom, o sistema de previdência do Brasil hoje, ele é muito diferente da capitalização, né? Hoje em dia você faz uma contribuição previdenciária que é importante dizer que ela é obrigatória. Tá? O primeiro passo é uma contribuição de forma obrigatória. O que significa isso? Você não tem opção de falar, olha, eu vou trabalhar nessa empresa e eu não quero que desconte o meu INSS, eu não quero pagar INSS. Você não tem essa opção. Tanto que tem muita gente que se aposenta e continua tendo desconto previdenciário se continua trabalhando registrado. Como eu disse, a contribuição é obrigatória. Uma pessoa, vamos dar um exemplo, que vende pipoca na esquina, tem um carrinho de pipoca, ele é obrigado a pagar INSS. Só que o governo ele não tem uma estrutura suficiente para fiscalizar todo mundo que exerce atividade remunerada no Brasil. Se o governo tivesse uma estrutura suficiente para isso, ele poderia notificar e cobrar todo mundo que exerce atividade remunerada, todos. O sistema é obrigatório. Só não é obrigado a pagar INSS o que a gente chama de segurado facultativo, que é quem não exerce atividade remunerada, ou seja, o facultativo paga se quiser. É a dona de casa, o estudante, o desempregado. Então, o restante é obrigado a pagar INSS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem recolhe para a Previdência hoje, ele não recolhe para o seu próprio benefício, ele recolhe para o fundo de previdência. Então, você teoricamente, você paga hoje para manter as aposentadorias que já existem. Tá? E o governo quer fazer uma coisa muito diferente, ele quer criar uma capitalização, onde você vai pagar pelo seu próprio benefício. A minha preocupação, e acho que de muitos, é que isso vai restringir ainda mais o direito, e me parece, e eu não sei isso dizer com profundidade, mas que em alguns países que criaram esse sistema, isso não foi interessante para o sistema de seguridade do país, ao exemplo do Chile, que é o país mais citado com relação a essa transição para o regime de capitalização. Para as pessoas que, fora a capitalização, pensam numa previdência privada, né? Porque a capitalização é muito parecido com isso. Com o sistema de previdência privada, eles estão querendo criar um sistema de capitalização público. Tá? Há muito tempo as pessoas às vezes nos questionam, doutor, eu acho que eu não vou pagar o meu INSS, eu prefiro investir, não valeria a pena uma previdência privada? E quase nunca a previdência privada é mais vantajosa do que o INSS. A gente tem por hábito sempre fazer críticas ao governo e ao sistema que a gente tem, né? Ao sistema público. Mas o INSS, se você fizer umas contas, e eu aproveito aqui e peço para quem está nos ouvindo fazer essa conta, o INSS, sob esse aspecto, ele é muito bonzinho. Analisa uma situação que hoje a gente tem aposentadorias com 35 anos de tempo de serviço. É só fazer uma conta. Imagine uma pessoa que começou a recolher a aposentadoria com 20 anos e com 35 ele vai ter direito a se aposentar. Eu até aproveitando, eu vou mudar o exemplo, vou fazer da mulher que ela aposenta antes com 30, né? Então ela começou com 20 e vai se aposentar com 30 anos de contribuição. O que acontece? Se você, imaginando que ela pague como autônoma, ela tenha que recolher 20% sobre o que ela pretende. Se você somar durante esses 30 anos tudo que você pagou, quando você se aposentar depois de 30 anos pago, você pagou sobre 20%, mas você vai passar a receber 100%.
Tudo bem que tem fator previdenciário, mas vamos imaginar no salário mínimo, que daí não tem fator, daria o mínimo. Depois de 30 anos, ela provavelmente, se a gente analisar a expectativa de vida do brasileiro, ela vai estar viva. Com 20 anos pagou 30, ela vai ter 50. Se ela viver até os 80, ela pagou 30 sobre 20%. E vai receber mais 30 sobre 100%. Olha o lucro que existiu. Além do que ela está protegida em casos de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Será que num sistema de capitalização você pagou lá 2 anos de INSS e você tem uma invalidez? Será que um banco vai bancar a vida inteira a tua aposentadoria sendo que você pagou só 2 anos? Se for pela capitalização, ainda que pública, você tem lá 2 anos de recolhimento e eles vão tirar deste fundo para te pagar a aposentadoria por invalidez. Como? Então, assim, ainda a gente tem um sistema de previdência no Brasil que ele é bastante benevolente, né? Então, aproveitando aí, eu acho que o sistema de capitalização para a sociedade que a gente tem, ela vai criar mais desigualdade social. Tá certo. Bom, só para a gente encerrar rapidamente, Benedetti, a questão da previdência privada, então, a corrida por esse regime tende a aumentar por conta da reforma? Tende a aumentar, mas eu acho que particularmente a pessoa tem que tomar um certo, eu não chamaria até de cuidado, mas ela, ainda que tenha reforma, quando a gente fala em benefício previdenciário, é importante que faça a conta. O que compensa mais? E quase sempre a gente, na hora que faz a conta, o INSS compensa mais. Quase sempre o INSS é mais vantajoso. Mas hoje a gente não pode nem falar em compensa. Lembra que a gente falou? O sistema de previdência brasileiro é obrigatório. Sim. Então você não tem escolha. Você é obrigado a recolher e se você quiser ter uma previdência privada, seria um outro investimento. Que na minha opinião não é que é ruim, mas é um investimento como outro qualquer. Igual você colocar o seu dinheiro no banco num outro investimento, você vai investir em previdência privada. É um investimento bancário. Tá certo. Eu conversei com o advogado André Benedetti, ele que é especializado em direito previdenciário, falamos sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Benedetti, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!